Definida a situação do Senado, por mais polêmica que seja, parece garantida a aprovação final da PEC dos gastos. Era o compromisso de Renan Calheiros e, por isso, ele contou sim com uma mãozinha do governo no sentido de viabilizar a permanência dele à frente do Senado, ainda que haja toda uma discussão em relação à posição do Supremo, em relação à posição da própria mesa do Senado, mas, enfim, o que se espera, do ponto de vista da economia, é que haja a conclusão mesmo da votação da PEC dos gastos, prevista para o dia 13, e a partir daí entre em tramitação a reforma da Previdência, que vai passar por grandes alterações, sem dúvida alguma. É uma proposta bastante radical, exatamente para dar alguma margem de negociação, mas ela impõe aos trabalhadores algumas condições meio perversas para ter direito à aposentadoria, e é um problema maior em relação à fase de transição. Vai pegar muita gente que já está quase tendo direito garantido à aposentadoria e terá de trabalhar um período bem maior, depois tem todo aquele processo de que para ter direito ao teto de aposentadoria, talvez as pessoas tenham que trabalhar por 49 anos, isso pega muitos mais jovens, enfim, há espaço para algumas negociações que possam minimizar esses pontos mais drásticos aí da reforma, mas é importante que ela seja aprovada, porque junto com a PEC dos gastos pode viabilizar de fato uma reestruturação das finanças do país. Não tem como fugir disso. A situação hoje é caótica em relação às finanças, e não só no governo federal, mas também nos governos estaduais, nas cidades. Paralelamente, claro que as investigações policiais têm de prosseguir, porque é isso que está fazendo com que haja uma limpa na questão da corrupção, desvio de recursos, obras superfaturadas, obras desnecessárias, que vão desde as estatais como Petrobras, grandes obras de infraestrutura, até gestão de municípios. Ninguém, nada escapa no país dessa estrutura de corrupção que parece que foi montada muitos anos atrás, décadas atrás, ganhou força nos últimos anos, mas aí deu nas investigações na Lava Jato. Então é importante que os resultados apareçam simultaneamente a esses cortes que estão sendo promovidos pelo governo, porque é uma forma até de a sociedade encarar com um pouco mais de facilidade tudo que terá de arcar de custo dessa reestruturação da economia. Agora, o que se espera também é que o governo confirme algumas sinalizações que vem dando um pouco melhores em relação à gestão da economia, no que se refere ao estímulo à retomada do crescimento. Ajuste fiscal é importante para a credibilidade, para aumentar a confiança e também por aí estimular investimentos, atração de recursos. Agora, há condições básicas a serem definidas para que estruturalmente o país possa ter um desempenho melhor já no ano que vem, porque a capacidade da sociedade aceitar os ajustes também está relacionada às condições da economia. E, por enquanto, o que se vê para o ano que vem é a previsão de um crescimento muito modesto, que terá muito mais efeito estatístico do que real sobre a atividade econômica, sobre a vida do brasileiro. Então, o governo fala na renegociação de dívidas tributárias, o governo fala em acelerar o corte dos juros dentro das condições aí de queda da inflação e da própria desaceleração da atividade econômica, fala em melhorar o ambiente de negócios com algumas redefinições aí de regras que possam estimular mesmo os investimentos e acelerar as concessões, que é uma promessa que vinha desde o governo Dilma, na época em que também tentou fazer algum ajuste das contas públicas. As concessões ficaram paradas demais, o país perdeu muito tempo, os investimentos só caíram, a infraestrutura continua muito precária, especialmente na área de transportes, mas há muita coisa a fazer também na área de energia, reestruturação das estatais. Então, esse pacote aí de mudanças é que poderá viabilizar um crescimento sustentável e um pouco melhor para o próximo ano. Mas, por enquanto, ainda corremos o risco de ficar andando de lado em 2017, sem pouco avanço em relação à situação atual.